Olá pessoal do nono ano, hoje nós vamos fazer aqui uma resolução de questões a respeito do assunto dos átomos, tá certo? Separei aqui algumas questõezinhas para a gente revisar o conteúdo sobre os átomos e vendo como é que isso pode aparecer também em questões para a gente, tá? Então a primeira questão diz o seguinte: no fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome, e aí estão as opções, tá? Então, vamos relembrar que a partir ali do século XIX foi que se começou a pensar nos modelos atômicos, né? Nós sabemos que o primeiro modelo atômico foi o modelo de John Dalton, esse cara aqui que está na alternativa A. Só que no modelo de Dalton, o átomo era considerado uma esfera maciça e indivisível. Para ele, os átomos eram redondos e não tinham como ser divididos. Existiam átomos diferentes, porém, não havia ainda esse conceito de partículas positivas, partículas negativas. Quem surge com essa ideia das partículas negativas é o inglês Thomson. Tá? John Thomson foi que apareceu com essa ideia, um modelo atômico em que o átomo, para Thomson, ele era eletricamente neutro, mas ele tinha partículas negativas, que foram chamadas de elétrons. Sendo que para ele ser eletricamente neutro, então, ele tinha que ter uma massa positiva. Então, para Thomson, o átomo era formado por uma estrutura positiva na qual estavam incrustados, digamos assim, os elétrons, as partículas negativas. Esse modelo ficou conhecido como o pudim de passas, né? E ele é de Thomson, tá certo? Então, quem fez essa demonstração de existência de partículas negativas foi o inglês John Thomson, tá? Rutherford, ele falava das partículas positivas e negativas, Bohr também, mas não foram eles que primeiro chegaram com essa ideia. Quem chegou primeiro com essa ideia foi o Thomson. Então, nessa questão número 1, a resposta é D. Thomson. Ok? Na questão 2 diz assim: o modelo do átomo planetário foi criado por número 1 e aperfeiçoado por número 2. As lacunas 1 e 2 são corretamente preenchidas com... Então, você tem aqui as opções para a lacuna número 1 e as opções para a lacuna número 2. Nós precisamos ver qual dessas alternativas, né, responde corretamente às duas. Tá? Então, o modelo do átomo planetário, que é esse modelo aqui, ficou conhecido como planetário porque ele lembra, né, um sistema solar, por exemplo, onde o núcleo é a parte central e existem elétrons girando ao redor desse núcleo. Tá? Então, esse modelo ele ficou conhecido como o modelo do sistema planetário. E ele foi aperfeiçoado por um outro cientista, e que disse que essa parte externa, digamos assim, essa parte periférica, melhor dizendo, que é a eletrosfera, ela é dividida em camadas. Então, quem foram esses cientistas? Quem chegou com essa ideia de um átomo com núcleo e eletrosfera, a eletrosfera com bastante espaço vazio, né? Foi o Rutherford. Então, a gente já elimina aqui a B, a C e a D. Ficamos com A e E. E quem aperfeiçoou esse modelo, falando que os elétrons giram em camadas
eletrônicas com quantidade de energia constante, que ele chamou também de níveis de energia, e deu a esses níveis os nomes desses níveis, né? Eles passaram a ser chamados por letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, quem fez isso foi Niels Bohr, esse cara aqui. Thomson foi o modelo anterior ao de Rutherford. Thomson foi esse que nós vimos agora há pouco. Só que Rutherford percebeu depois com seus estudos que o átomo tinha que ter espaços vazios nele. E aí ele propôs esse modelo com um núcleo central, onde vai existir as partículas positivas, e um núcleo, e uma região periférica, que ele chamou de eletrosfera, onde vão estar se movimentando as partículas negativas ou elétrons. Né? E aí Bohr acrescenta a ideia de níveis de energia. Os elétrons giram em camadas, cada camada tem uma quantidade de energia. E quanto mais distante do núcleo, maior a energia da camada. Então essas ideias são de Niels Bohr. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra A. A resposta é a letra A. O modelo planetário é de Rutherford e esse modelo foi aperfeiçoado por Bohr. É por isso que até muita gente costuma chamar o nome do modelo atômico de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Bota o nome dos dois juntos, porque um aperfeiçoou o outro. Questão 3 diz assim: fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de... Veja, gente, aqui está falando em níveis de energia, não é? Está falando de elétrons que foram excitados, ou seja, elétrons que receberam energia, e depois esses elétrons voltaram para níveis de energia menor. Então, quem é que aparece com essa ideia de níveis de energia? Quem aparece com essa ideia de níveis de energia é Niels Bohr. Então, Niels Bohr disse o seguinte: os elétrons giram em camadas com uma quantidade de energia constante. Se você der energia, olha o que está aqui nesse esquema. Se você der energia para um elétron, ele se torna excitado, esse é o termo. O elétron se torna excitado e pode passar para níveis de energia mais distantes do núcleo, que são níveis com maior energia. Porém, se esse elétron perder energia, por exemplo, na forma de luz, então ele volta para o nível de energia mais próximo do núcleo, onde tem uma quantidade de energia menor. Né? Então, o processo aqui, o princípio aqui dos fogos de artifício é esse. A luz ela vem exatamente desse retorno dos elétrons para níveis de energia menor. Então, quem fala em níveis de energia? É o modelo de Dalton? É o modelo de Thomson? É o modelo de Rutherford? Só Rutherford? Não, Rutherford não falava em níveis de energia. Foi o que a gente falou agora há pouco. Ele foi aperfeiçoado. Quem aperfeiçoou foi Bohr. Então, esse modelo que fala sobre isso, que explica esse fenômeno, é o modelo de Rutherford-Bohr. O modelo que foi aperfeiçoado por Bohr e, portanto, passou a ser chamado de Rutherford-Bohr. Tá? Então, a questão 3, a gente marcaria aqui letra B. Questão 4 diz: o átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas.
E aí ele diz, a eletrosfera é a região do átomo que... E aí tem as opções. Você vai marcar a opção correta em relação à eletrosfera. Lembrando, o núcleo é a parte central, a eletrosfera é a parte periférica. Ok? Então, tá aqui o núcleo na parte central e a eletrosfera é a parte periférica. Letra A. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa. As partículas de carga elétrica negativa a gente chama de elétrons. E eles estão, para Rutherford, esses elétrons estavam girando ao redor do núcleo exatamente na região que ele chamou de eletrosfera. Portanto, a questão 4, você já pode marcar a letra A que ela está correta. Vamos dar uma olhada no que diz as outras. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica positiva? Não. As partículas positivas, que a gente chama de prótons, estão no núcleo, estão na parte central. No núcleo, a gente vai encontrar dois tipos de partículas. Os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que, como o nome já sugere, são partículas neutras, sem carga elétrica. Tá? Então, aqui no núcleo você encontra esses dois tipos de partículas. Na eletrosfera, não. Na eletrosfera você vai encontrar só as partículas negativas. Tá? Então, a eletrosfera é a região do átomo que contém nêutrons? Não. Aqui é o núcleo. É a região do átomo que concentra praticamente toda a massa do átomo? Pelo contrário. A eletrosfera, de acordo com Rutherford, ela tem massa desprezível. A maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo, na parte central, que é também a menor parte. Então, ela fica concentrada ali. É a parte que contém prótons e nêutrons, já vimos que não. Então, letra A eletrosfera contém partículas negativas, que são os elétrons se movimentando. Isso é como Rutherford explicou o seu modelo. Questão 5. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? A gente sabe que existem diversos elementos, tá? Existe inclusive uma tabela com todos esses elementos, que é chamada de tabela periódica dos elementos químicos, tá? E esses elementos químicos, eles são caracterizados principalmente pelo seu número atômico. Tá? Eu já estou marcando aqui, ó, pelo seu número atômico. Átomos, por exemplo, ó, como esse que está aqui na imagem. Átomos de neônio sempre vão ter 10 prótons no seu núcleo. Não importa quantos nêutrons ele tem, não importa quantos elétrons ele tem. Ele sempre vai ter 10 prótons. Se por acaso um átomo qualquer tem 9 prótons, ele já não é mais do elemento químico neônio. Ele é de outro elemento químico, que no caso, se não me engano, é o flúor. Esse número atômico, que é o número de prótons, é o que caracteriza cada elemento químico. Todos os átomos de um elemento químico terão o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Tá? É isso que vai caracterizar o elemento químico. Questão 6. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, veja, 22 elétrons na eletrosfera, ao redor. 26 nêutrons no núcleo. Seu número atômico e número de massa são, respectivamente, o quê? Vamos lá, vamos relembrar. Número atômico é o número de prótons. A questão não disse quantos prótons ele tem. Então, como é que eu vou saber? Bom, a questão disse apenas que o átomo tinha 22 elétrons e 26 nêutrons. Então, eu estou deduzindo que esse átomo é um átomo eletricamente neutro. O que é um átomo eletricamente neutro? Um átomo eletricamente neutro é aquele em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu tenho o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. Então, a carga total desse átomo é zero. Se ele é carga total zero, então ele é neutro.
eletricamente neutro. Como a questão não disse que se tratava de um íon, de um átomo com carga elétrica sobrando, então eu estou deduzindo que ele é um átomo eletricamente neutro. Se ele tem 22 elétrons, é porque ele também tem 22 prótons. Então o número de prótons só pode ser 22, igual ao de elétrons. E o que é o número de massa? O número de massa é uma soma. É você pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons. Você soma as partículas que estão no núcleo. E aí você tem o número de massa. O número de massa é representado pela letra A. E vai ser a soma do número de prótons, que é representado pela letra Z, mais o número de nêutrons, que é esse N aqui. Então, se eu sei que ele tem 22 prótons, eu somo com os 26 nêutrons, que a questão me disse, e eu vejo que o número de massa será 48. Portanto, a resposta está na letra E. 22 é o número atômico e 48 é o número de massa. Questão 7 diz assim, ó, um certo íon negativo, vamos relembrar o que é íon? Íon é qualquer átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Lembrando, o átomo eletricamente neutro ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, mesmo número de carga positiva e carga negativa. Bom, se ele perder elétrons, ele perde cargas negativas e ele se torna um íon positivo. Se ele ganhar elétrons, ele ganha cargas negativas e se torna um íon negativo. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo que um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa menos 3. Está aqui. 3- ou menos 3 é a mesma coisa. Sendo seu número total de elétrons 36. Ele está dizendo que esse íon tem 36 elétrons na sua eletrosfera. E seu número de massa, 75. Vamos lá. O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Podemos dizer que seu número atômico e número de nêutrons são respectivamente. Bom, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro saber qual é o número atômico. Primeiro, a gente precisa perceber que esse átomo tem carga 3- ou menos 3. Significa que ele ganhou 3 cargas negativas. Ele ganhou 3 partículas negativas. Ele ganhou 3 elétrons. Portanto, se agora ele tem 36, é porque antes ele tinha 33 elétrons. Quando ele era eletricamente neutro, ele tinha 33 elétrons. E aí ele ganhou 3 e se tornou esse íon com carga menos 3. Portanto, se ele tinha 33 elétrons quando era eletricamente neutro, o número de prótons dele vai ser igual a esse aqui. Então, o número o número atômico, o número de prótons, é 33. No núcleo desse íon, vai ter 33 cargas positivas. E qual seria, então, o número de nêutrons? Bom, como é que eu vou saber o número de nêutrons? Simples. Se você sabe o número atômico, que é o número de prótons, e você sabe o número de massa, que a questão lhe deu, tem como você achar pelo cálculo do número de massa. Ora, número de massa não é número de prótons mais número de nêutrons? Então, eu tenho como passar aqui a equação e transformar ela nisso aqui. Nêutrons é igual ao número de prótons menos o número de massa. Desculpa, número de massa menos o número de prótons. Por que eu sei disso? Porque se eu for deixar o número de nêutrons sozinho aqui, eu tenho que passar... Isso aqui é matemática, tá, gente? Tem que passar o número de prótons, o Z, subtraindo para o outro lado, né? Então, fica o número de nêutrons igual ao número de massa menos o número de prótons. Portanto, fica 75, que a questão me deu aqui, o número de massa, menos 33, que eu encontrei agora há pouco. Dá 42 e, portanto, a resposta é a letra C. Ele tem 33 prótons, número atômico, e 42 nêutrons. Ok?
Então é só para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que isso pode aparecer em questões sobre esse assunto. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Até a próxima.